para o nosso último estudo, né, deste ano. Que bom que tivemos essa trajetória juntos com vocês. Quanto é importante estarmos aqui hoje. Pedimos, amado Deus, amado Pai Celestial, rogamos a vossa bondade, que envie os bons espíritos para nos assistirem neste momento, que possamos elevar nossos pensamentos, acalmar nossos corações e receber o amparo necessário para nossas jornadas. Que a tua luz nos guie e console. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo hoje é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Versículo 6. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidade de toda parte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo, em relação a de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois de estranho se levarmos em todo o destino da Terra e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade, se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. No hospital, só vemos doentes e estropiados. Num galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos nas regiões insalubres. A maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideramos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso, e um só tempo. E compreenderemos porque as suas aflições sobrejugam os prazeres, porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção que não pratiquem crimes, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como sabíamos dos hospitais, quando estávamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes, quando se acha curado de suas enfermidades mortais. Esta é a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Olha, dá para pensar um bom bocado, né, sobre esse texto. Só resumidamente, né, muito resumidamente, nos leva a pensar exatamente isso. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui num mundo de provas e expiações. Passamos por momentos não tão bons assim, mas sabemos que eles têm o seu porquê. Em contrapartida, também vivenciamos momentos felizes e marcantes, únicos em nossas vidas. A Dalva, a Daisy comentou há pouquinho tempo atrás que estava cansada, estava com a língua, né, pedindo fôlego, porque estava com seus netos. A Mércia também está lá com seus netos. Todos nós temos essa oportunidade única de deixarmos esse legado para essas pessoas que vão nos seguir, que nos terão como referência. Pois bem, cabe essa pergunta: qual é este legado?
Estamos fazendo realmente tudo aquilo que nos comprometemos? Será que estas nossas convicções, esses nossos propósitos estão realmente sendo feitos? Como falou nessa mensagem, estamos como se fosse num hospital, para que a gente possa ser curado, para que a gente possa ser recuperado de todos aqueles chagas, de todas aquelas amarguras, de todos aqueles compromissos que nós assumimos, os nossos antecessores. Quem sabe lá se não são os nossos netos, né, Deise? Quem sabe lá se não são os nossos parentes, nossos vizinhos, essas pessoas todas que passam pela nossa vida. É uma grande oportunidade para que a gente possa nos resgatar, que a gente possa, sem dúvida nenhuma, rever os nossos conceitos. Há pouquinhos dias atrás, estávamos comemorando o Natal. Felicidade, amor, caridade, mesa farta. E aí surgiu aquela proposta, né? Por que não fazermos, por que não termos um Natal em todos os nossos dias? Possamos viver em harmonia, possamos viver em paz, possamos viver esses momentos de felicidade e, acima de tudo, pensando, lembrando sempre do nosso Mestre Jesus. Mércia? Isso mesmo, Luiz. Essa mensagem traz bastante reflexão mesmo, né? No sentido de que, às vezes, a gente reclama de algumas situações que a gente está vivendo, ou fica fazendo apontamentos do outro e tal, e a gente lembrar que realmente a gente não vai no hospital se a gente não está precisando do médico, a gente não é preso, não é? Então, tudo tem o seu motivo, a sua razão de ser, né? É a gente entender, não é mesmo? Que a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para vivenciar, e a proposta de reencarnação é nossa, né? Então, nós vamos caminhar por certos caminhos, mas que a gente saiba que a gente não está sozinho, que a gente saiba que a gente pode eh eh, unir a grupos, unir a família, receber livros, participar de estudos e fortalecer. Para aí sim, a gente prepara a nossa caminhada, a gente caminha cumprindo aquilo que é a nossa proposta de vida realmente, né, e deixando, como o Luiz falou aí, um legado sim, porque nós somos acompanhados tanto física quanto espiritualmente, né, não é mesmo? Nós temos os nossos mentores? Temos, mas também nós temos as pessoas que nos acompanham. Que acompanham a nossa reencarnação, que vibram por nós, e outros amigos espirituais também que estão nos observando, não é mesmo? Eu vou abrir a palavra, mas antes eu vou ler uma mensagem que puseram aqui no chat. Deixa eu só localizar onde que eu vou aqui, espera aí. Acho que é aqui, mensagens. Aqui, achei. A Neuza Antunes colocou assim: a Terra é um lugar de aprendizado. As misérias humanas acontecem por causa do egoísmo e das más atitudes das pessoas, não sendo castigo de Deus. Com mais amor, caridade e respeito ao próximo, a humanidade evolui e a Terra se torna um mundo melhor. Isso mesmo, minha querida, né? A gente é essa a proposta. Viemos para evoluir, mas é sempre um passo dado por nós. As pessoas podem querer muito por nós, mas a realização é nossa. A espiritualidade nos intui, nos direciona, né? Mas a ação é nossa, nunca é deles. Né? A gente dá o passo, eles amparam, mas o passo tem que ser nosso. E quando a gente começar a mudar, né, a nossa vibração, a gente começar a mudar as nossas escolhas, tomar a consciência de que tudo que nós estamos vivendo realmente a responsabilidade é nossa, aí a gente começa a sair desse hospital, desse cárcere, né, desses lugares onde a gente vê o sofrimento e às vezes até sente, né, vivencia, né. Alguém mais gostaria de contribuir com a gente? Está aberta a palavra. Milton, Fala. Pode falar comigo. eu acho que nós já estamos num ponto que não estamos mais sofrendo tanto.
enquanto a gente não tinha conhecimento, a dificuldade era muito maior, e nós não entendíamos por que tanto sofrimento, até a gente chegar à conclusão de que nós estamos num plano de expiação e provas, porque nós não somos bonzinhos, né? Se fossem bonzinhos, nós estávamos aqui. Então, nós temos que procurar nos corrigir, nos melhorar, e, inclusive, como falou o Luiz aí, tentar não deixar o exemplo para os filhos, para os netos, né? Uhum. Inclusive, eu poderia dizer o seguinte: eu entrei neste grupo através da minha filha Luciana. A Luciana, através dela, já entrou a Luci. Luci, que é a minha filha mais velha, que inclusive participa junto com ela o Joaquim, que é o meu primeiro bisneto, que fez 8 anos, fez 11 anos, fez 11 anos agora, em dezembro, e já participa também junto com a avó, né? E, e eu estou sabendo também, teve aqui em casa agora, foi embora hoje, teve uns dias aqui o meu filho, ele é até um temporão, né? Ele também ele entrou através, a Luciana mandou para ele um link, e ele entrou através do link. Não sei se já participou alguma vez. Ele viajou hoje, chegou à noite em Sorocaba. Quer dizer, não sei se estaria participando hoje, mas vai estar no grupo também. Então, é um ciclo, né, que a gente vai deixando para o pessoal, para os entes queridos, para os filhos e para os netos, e que a gente é o trabalho nosso de ir melhorando, porque nós só vamos conseguir passar para um plano melhor, seria agora a regeneração, o futuro, né? Futuro próximo, mas a gente tem que estar em condições de acompanhar, porque a Terra vai passar, sem dúvida nenhuma. Uhum. Agora, nós temos que estar em condições, moralmente, né, de acompanhar essa evolução. E só depende de nós, não depende de mais ninguém. Não adianta a gente dizer, porque a gente sofre por isso ou por aquilo. Não, a gente sofre porque nós devemos, nós temos que pagar, nós temos que vencer essa tarefa. Então, eu acho que nós já estamos num ponto um pouquinho melhor, porque nós já estamos entendendo por que nós sofremos e que nós somos os únicos responsáveis e que cabe a nós melhorarmos essa situação cada vez mais. Hoje, por exemplo, a gente não tem mais, eu, por exemplo, graças a Deus, não tem mais aqueles momentos de dificuldade, de tristeza, de pensamento que o mundo não tem jeito, como é que vai acabar isso, não sei o quê. Acabou, isso aí já consegui fazer desaparecer, quer dizer, com a ajuda dos espíritos benfeitores, né, os nossos anjos guardiões, etc. Mas acho que o caminho é esse aí, não tem muito o que falar, a própria lição já fala tudo. Quer dizer, a Terra é um hospital, uma penitenciária, é, é tudo, vamos dizer assim, entre aspas, de ruim que poderia ter. Mas de ruim, mas para nós de bom, porque através dessa dificuldade nós vamos melhorar e vamos chegar lá, se Deus quiser. Não vou tomar muito tempo para também deixar as outras pessoas falar. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, seu Milton, sinceramente. Isso aí que o senhor falou é fato, né? Tanto na questão de ser exemplo, a gente, quando acha um lugar que está com muita sede, acha um lugar que tem uma água limpa, a gente quer ensinar o caminho, né? Quer Certo, mostrar para as outras pessoas, não é mesmo? E é isso mesmo. E quando a gente toma essa consciência e muda de atitude, aí a gente começa a preparar para a alta, para a libertação, né, para a evolução, e a vida vai caminhando mesmo. já não sente E tanto as dificuldades, né? isso mesmo. E quando a gente foca, igual você está falando na questão de como era antes e agora com um pouco mais de esclarecimento, né? Quando a Certo. gente começa a prestar atenção nas coisas boas, a gente vê quanta coisa boa tem. É Exato, porque a coisa boa começa a ter mais peso, tem mais clareza, as energias vão melhorando, né? E a gente começa a vivenciar, tendo outro tipo de experiência, né? Vou passar a exato. palavra para a Deise e depois eu leio a mensagem que está no chat. Pode falar, querido. Seu áudio está fechado, ô Deise.
eu esqueço, eu quero falar e esqueço de abrir. Mas eu aprendi a duras penas que, por exemplo, aquilo que de mal acontece, que eu devia. Então, aquilo era um ensinamento para mim, que eu devia entender aquilo. Eu tenho meus netos e bisnetos, então cada um é uma coisa. Então, de vez em quando, eu tenho que parar, assim, eu penso, eu quero que seja assim, mas aí eu penso, ele é um outro indivíduo, que ele tem o jeito dele, ele vai ter que garantir. Então, nesse final de ano, todos os anos é assim. Antes de a ceia, eu faço uma oração e introduzo o menino Jesus. Você precisa ver a alegria das crianças, ver, porque o menino Jesus é moreninho, sabe? Gordinho, bonitinho. E tudo, daí eu falei, conversei assim, falei do Papai Noel, mas que a gente tinha que lembrar que tem um aniversariante que quer ficar com a gente. Então, eu acho que estou fazendo o meu legado, estou deixando para ele aquela sementinha. Inclusive, o sobrinho meu, eu fiquei sabendo que ele saía com um grupo de amigos, arrecadaram brinquedos e foram numa favela entregar. Aí a minha cunhada falou, sabe, foi aquela sementinha que você pôs nele, e ele pegou aquilo. Então, eu acho que estou fazendo a minha parte. Estou cansada, desbudegada, mas viu, senhor Luiz? Estou cansada, desbudegada, mas estou aqui. E a semana vai ser curta para mim com vocês, tá? Que eu vou com eles para a chácara. Se eu conseguir resistir, segunda-feira que vem eu estou de volta. Te aguardamos. Mas é isso, a caminhada da vida é essa, não quer dizer que vai ser fácil só porque eu entendo, vai ser mais leve, mas as coisas não vão deixar de acontecer, não é mesmo? Então a gente vai estar cansado, um dia um pouco vai estar mais cansado, outro dia vai estar mais esgotado, mas vai estar feliz, vai estar com a alma leve, né? Eu vou passar a palavra para a Márcia, mas antes eu vou pedir para a Sandra ler o que está no chat, só um minutinho, tá, Márcia, por favor. A mensagem da Valéria dos Santos. A Terra é um mundo para espíritos imperfeitos e rebeldes, que aqui encontram as condições ideais para continuar em seu desenvolvimento espiritual, nos caminhos do amor, transformando os sentimentos negativos em positivos. Por ser um mundo de contrastes, nos oferece campo para novos raciocínios, experiências e aprendizados. Trazemos em nós inúmeras enfermidades, como o orgulho, o egoísmo, a maldade e etc. Com as condições que a Terra nos oferece, podemos nos transformar em pessoas melhores para nós, para os outros e para o mundo que nos acolhe, e assim ascendermos para mundos mais felizes. Com muito amor, Ótimo. né? O amor acho que é a chave de tudo. A gente tendo amor, a gente vai ter o respeito pelo outro, vamos respeitar o crescimento deles, né? O tempo de cada um, e assim vamos evoluindo, né? Isso, ótimo, isso aí. Obrigada pela leitura e obrigada pelo comentário, minha querida. Márcia, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu entrei um pouquinho atrasada, mas pelo que eu estou entendendo, a gente está falando de amor, né? De união, de por que estamos aqui. Eu lembro, assim, de mim que eu entrei em grupos ali na Covid, 2019, 2020. Até ali eu não conhecia grupos espíritas, né? E dali para frente, eu sinto assim que a minha vida deu uma volta muito grande espiritualmente.
eu comecei a entender mais as coisas, comecei a... Não sei, para mim mudou muita coisa. Tanto mais do que frequentar um centro espírita, mais que ler um livro. Talvez pela época que a gente estava passando, de perdas, de dor, de insegurança, mas eu comecei a entrar nos grupos, também por intermédios de amigos, que quando a gente está numa coisa boa, a gente quer que as pessoas venham também participar, a gente quer que a pessoa escute a palavra. Eu tenho feito muitos convites nesses anos, e gostaria de ver assim, os meus filhos, gostaria de ver muita gente da minha família escutando o que eu escuto, presenciando o que eu tenho presenciado nos últimos anos. E eu acho assim que é um grupo de apoio que a gente tem, espiritual, assim, para nossa noite, para o nosso amanhã, o que a gente vai levar para a semana, que a gente vai levar para a vida. É um crescimento, é um aprendizado maior. Eu consigo me entender mais dentro dos grupos. Eu simplesmente me sinto feliz, me sinto... Quando eu não consigo entrar ou entro atrasada, eu já fico... Parece assim que eu estou errando, que eu estou... Nossa, hoje eu não participei, sabe? Eu sinto falta. E a ajuda é muito grande, principalmente quando a gente tem aquela dor na alma de perdas assim que não tem explicação, não tem... Por mais que a gente tenha entendimento, amor, mas tem perdas na vida da gente que não vai preencher, não tem nada que preencha. Mas a gente sabe que é Jesus que está aqui nos levantando todos os dias e nos mandando, vai, caminha, tenha fé, sabe? Aquela certeza do reencontro. É uma mistura de tudo. Cada depoimento, para mim, é um aprendizado, cada fala é um aprendizado que eu guardo na memória, que eu guardo no coração, que eu levo para a vida. E tem muitas perguntas assim que a gente vê, o que tu quer para o próximo ano? O que tu quer para 2026? O que eu quero? Eu quero continuar na minha caminhada de sempre, levando o amor, levando a compreensão, a paciência, a perseverança. Eu quero continuar, né, com a paz, com a saúde, e que os nossos grupos cresçam cada vez mais, que as pessoas venham ao encontro da palavra, de ouvir, de aprender. Então, aprender é muito importante. Às vezes a gente não fala, não se expõe, mas a gente está ali, está escutando, está aprendendo, está levando para a vida. E é isso, eu espero assim que, enquanto vida eu tiver, que eu esteja presente nos grupos, que me fazem tão bem que eu consigo levar o bem para minha família, para minhas netas, para as pessoas que estão ao meu redor, mentalmente, fisicamente, enfim. Os grupos, para mim, são primordiais para a minha vida daqui para frente. Então, eu me agrego com muito carinho, com muito amor, gostaria muito de ser uma... como se diz ali, uma parceira de vocês, não sei como que fala, quando a gente ajuda a ler, a falar alguma coisa, mas eu sou muito emotiva, então eu sinto que eu não consigo ir até o final. Eu sou muito emotiva, sou muito chorona, então numa própria fala, numa própria leitura, eu sei que eu vou me emocionar, então eu vou atrapalhar. Mas de coração, assim, eu estou presente, muito presente, espiritualmente também. E toda a minha gratidão ao grupo, a todos vocês, que têm me elevado muito. Vocês podem não imaginar o quanto, o tamanho, a grandiosidade, mas é muito forte e é divino. Márcia. E toda a minha gratidão. Oi. Márcia. Oi. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Jô. Você é a soma do todo. Nós, todos, o grupo é composto pela pequena parte de cada um.
não Eu existe ia falar milagre. isso. É cada colherinha que nós damos forma o morro de açúcar que adoça as nossas vidas. O grupo não seria o mesmo sem você, não seria o mesmo sem a Sandra, sem a Mércia, sem a Daisy, sem o seu Milton, sem a Neuza, sem a Valquíria. O grupo é importante para cada um de nós porque cá estamos. E todos aqueles que aqui chegam também são muito bem-vindos sempre. E sempre que alguém, porventura, por uma necessidade ou outra, sair do grupo, nós lamentamos consideravelmente, mas respeitamos a sua vontade. O grupo não é Mas, mais especial para esse ou para aquele. Ele é especial para todos nós, porque todos vocês são especiais para o grupo. verdade. Isso mesmo. É Agora, como o compartilho com Marco, é como vocês o Marco dizia. a mensagem Oi. da Ah, Wanda Freire. Ela disse para nós: em essência, Jesus consola os discípulos dizendo que ninguém fica abandonado e que sempre há um lugar preparado conforme a caminhada espiritual de cada um. Agora, quem pediu foi a Neuza. Neuza, por favor. Neuza. Depois é a É, Cristiane, isso. tá certo. Eu já tinha escrito aí, mas eu resolvi dar uma complementada aí. A gente vai ouvindo as pessoas e outros assuntos nos faz o desejo de falar, né? Com relação a esse assunto, né? Quando fala principalmente nas misérias humanas, quando a gente verdadeiramente consegue entronizar o espiritismo, os livros, né? A gente começa a ter uma grande aceitação diante das nossas dificuldades pessoais e do que nós vimos ao nosso lado, né? Da família, amigos, na rua, falando principalmente em miséria. A gente passa na rua. Eu moro na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é de assustar a quantidade de gente que está jogado nas ruas. Para vocês terem uma ideia, a Avenida Paulista, que era uma avenida toda nobre e tal, tem muita gente morando em barraquinha na rua, uma coisa assim de assustar. Mas a gente consegue entender através do espiritismo o porquê daquilo, né? Algum motivo, através de Deus, da espiritualidade, está se passando por aquilo. Então, eu vejo assim a grande importância da gente entender verdadeiramente as lições enviadas pelos livros e pelos espíritos para a gente, né? Porque a gente vive nessa terra mesmo de sofrimento. Vamos sempre passar por dificuldades e sofrimento, porque aqui é assim, né? Esse planeta é assim. Talvez daqui a um tempo, quando a gente tiver condições, iremos para uma coisa melhor. Mas, no momento, estamos vivendo isso. E é a grande importância da gente conhecer mais, entender mais os ensinamentos e as lições, para a gente conseguir passar com uma certa categoria, né? Pelas dificuldades. Porque elas não vão sair da gente enquanto estivermos aqui encarnados. E é Isso, assim que é assim que eu vejo. Obrigado aí pela atenção, viu? tudo bem. É só complementando o que você disse aí, a gente está vendo realmente, às vezes nós estamos envolvidos, mas às vezes nós vemos, igual você falou a questão da Avenida Paulista aí, né? Então, nos cabe, já que nós não estamos numa situação dessa, deixarmos de não perceber os nossos irmãos ditos invisíveis, né? Porque são muitas pessoas. O que que eu posso fazer? O que que eu posso ajudar? Eu posso fazer uma prece, eu Sim. posso oferecer, né? Então, esse movimento de ajuda é Então, muito até teve importante, um né? exemplo agora. Um dia desses, eu estava lá no centro da cidade, ia entrar numa loja, e um rapaz que estava na porta começou a ter ataque epilético, sabe? Estremer todo. Aí Uhum, o que tá ajudante lá, o colega, segurou, né, para ele não se debater, porque é uma situação muito grave, né? Aí puseram ele uhum, no chão, acomodaram com o travesseiro, e eu estava quase para entrar na loja. Aí eu dei uma recuada assim e comecei a pensar na espiritualidade, em Deus, nos médicos espirituais, para ajudar aquele irmão. E realmente, aos pouquinhos, ele foi acalmando, acalmando. Aí chamaram o SAMU, né? Essa uhum. assistência de saúde, né? Aí eu fiquei por ali ainda e vi colocar lá dentro da ambulância e levaram, né? Então a gente faz isso mesmo, é o nosso papel. Uma vez que a gente aprendeu, né?
Você tem que passar isso todo momento. E como você falou, se você não pode ajudar materialmente, ou com alimento, às vezes até com recursos, mas que faça um pensamento positivo, né? Uma vibração Isso de, mesmo. sabe, de tranquilidade, que ele Uma consiga. entrega E para a eu não dei, espiritualidade, mas né? que tem um outro que venha, colabore, né? E assim vai. Isso mesmo. É Obrigado o que eu pela estou falando, é depois colaboração, que né? se você aprende verdadeiramente as lições do Evangelho, você vai colocando na prática, se quiser, né? Óbvio. Então tá bom. Isso, vai Obrigado. vivenciando, né? Eu vou É isso agradecer a aí. sua contribuição. Agora tem a Cristiane, depois a Miriam, e a gente vai para a nossa prece final, tá bom? Eu gostaria de só fazer um resumo. A mais importante que eu acho, viu, é o diálogo, é a troca de palavras uns com os outros. Nós somos dignos, viu, com muito carinho, com muito amor, somos todos devotados um ao outro, e nós estamos ligados, é um campo de energia. Então, meus irmãos, Deus é grande, Deus é Pai, Deus não vai abandonar nós nunca, porque nós não podemos abandonar Deus. Nós fizemos juramento antes de vir no plano espiritual, e aqui nós vamos cumprir, se Deus quiser. Isso mesmo. Deus abençoe. A todos. Obrigada a você, querida. Miriam? Boa noite, pessoal. Desculpa a chegada atrasada, eu sei que nós já estamos quase no finalzinho, um pouquinho tempo. Passei por aqui para deixar uma boa noite a todos, desejar um bom final de ano, já que esse é o nosso último evangelho de 2026, né? 2025. Eu sempre digo 2026, mas passei por aqui para deixar um abraço carinhoso para todos. E lembrar que se existem muitas moradas na casa do nosso Pai, por que nós todos estamos aqui agora? Porque nós estamos na morada que o nosso Pai determinou e que é essencial para a nossa evolução. Então, desejo a vocês muito amor, muita paz, porque o amor é a base de tudo. Uma boa noite a todos e um abraço. Passo a palavra, Mércia. Mércia, Que lindo. Oi, Júlio. tu me dá um segundinho só para mim trocar uma ideia com o pessoal? Eu prometo não me avançar mais do que 1 ou 2 minutos. Sem problema, eu até passo para você a prece final, tudo bem? Obrigado. A lição, ela nos fala sobre a situação do planeta. Quem aqui está encarnado, às vezes, sente que está numa casa de loucos. Sente que está num hospício, que a humanidade está atormentada, está perdida, está transviada. E a lição nos diz que isso quando tu pensa na humanidade só como terra, mas que a humanidade ela vai muito além disso. A humanidade terrena ela também tem a sua parte que está no plano espiritual, que é regida de uma outra maneira, e também existe a humanidade universal composta de todas as raças e etimologias de espíritos que habitam nos diversos planetas do universo. E o caos não é em todo lugar. O caos é mínimo. São poucos os planetas onde as coisas ainda estão nos estágios primários da evolução. A Terra é um desses poucos planetas. Mas aqui realmente é complicado. Não adianta querer adoçar a pílula, não. Não vão olhar para isso com carinho e bater nas costas. Não, a Terra é linda, é maravilhosa. Ela é linda, é maravilhosa, mas é cheia de problema. E vem mais problema aí pela frente. Porque até as coisas ficarem realmente transformadas, mutadas, até a coisa se tornar elevada, nós vamos ter que lidar com os pedregulhos do caminho. E faz parte. O que importa é não nos desesperarmos, não perdermos a consciência de que o Cristo está no leme, de que nada ocorre por acaso, de que
A filosofia divina é perfeita. Ele regula o planeta de uma forma em que somos capazes de compreender, mas ela funciona com uma perfeição invejável. Cada alma reencarnada na Terra tem um propósito, tem um motivo e tem um porquê. E quase tudo, depois de um certo grau de importância que ele faça, o que ele viva, é necessário para ele. As coincidências praticamente não existem. O que pode ser coincidência é alguém sentar no mesmo banco que a gente no ônibus, e fora isso eu não acredito em mais nada. Então não nos perturbemos pelos problemas do mundo. Não nos perturbemos pela política que realmente, hoje eu li um pouco, é devastador. A vontade que a gente tem é realmente de desencarnar e ir para outro planeta, ou para outra realidade, entrar em coma e acordar daqui 40 anos para ver se a coisa mudou. Não nos desesperemos. Foquemos na nossa transformação íntima. Foquemos nas qualidades que nós desenvolvemos e no amor aos nossos familiares. E o resto, deixe que o resto conduza. Pensemos no amor e vivamos o amor, e o resto não vai ter como nos atrapalhar. Essa é a minha chamada relacionada à lição de hoje. Vamos então uma prece de encerramento rapidinho, porque eu já avancei bastante no tempo. Mas esse realmente é o último evangelho desse ano, que abre as portas para o primeiro do ano que vem, e que eles sejam eternos, infinitos, infindos, que transcorram no tempo, na espiritualidade e na fisicalidade, composto por nós, pelos nossos sucessores, pelos espíritos que virão, mas sempre composto com amor, com gentileza, com abraço, com afetividade. Que haja carinho em nossas vozes, que haja ternura nas nossas palavras, que haja consentimento e tolerância nos nossos pensamentos. Que nos vejamos como irmãos queridos que merecem ser abraçados e viver em paz. Que aqui seja o nosso refúgio divinal. Que esse seja o nosso paraíso enquanto ainda habitarmos um planeta de provas e expiações. Que o Mestre Jesus possa sempre estar conosco, regendo as nossas ideias, manipulando as lições que serão lidas e trazendo o melhor para cada coração, para cada sentimento, fazendo de cada noite de encontro uma noite especial nas nossas vidas. Mestre amado, abençoe todos que aqui estão, porque todos merecem o teu amor, e abençoe todos que aqui virão daqui para todo sempre, porque todos nós queremos e desejamos o melhor para toda a humanidade, e que assim seja.